Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Mais uma vez, vamos tratar do tema Os Benfeitores da Humanidade. Hoje, vamos dar prosseguimento a essa série sobre o grande benfeitor Chico Xavier. Nesse imenso universo que é Chico, nós estamos destacando o tema do caminho da felicidade. O amor, o perdão e a renúncia como forma de nos levar à espiritualidade, à felicidade. Então, o que nós queremos observar é que há várias etapas para conquistar a felicidade. E de que forma que nós estamos fazendo isso? Através de espíritos simples, daqui do dia a dia, que desencarnaram e vieram, através da mediunidade ou do lápis psíquico, que é Chico Xavier, nos trazer recomendações sobre a felicidade. E aqui nós temos o caso da cura espiritual. Todo sofrimento é renovação. Isso está num livro maravilhoso de Chico Xavier chamado Vitória. E nós temos o caso do seu João Reis de Andrade. Ele tinha 61 anos, ele desencarnou em 75, ele era motorista de táxi há 13 anos, ele já estava aposentado, e como motorista de táxi ele ganhava um dinheirinho a mais para complementar a aposentadoria. Agora repare, ele tinha 10 filhos, 15 netos, era espírita há mais de 30 anos, acordou uma corrida com 3 passageiros para ir numa cidade ali perto, vizinha. Acordada a corrida feita, no meio do caminho era um assalto, ele levou 8 facadas, sendo que a última o degolou, e assim ele desencarnou. Mas observe, era espírita há 30 anos. Agora, volto a afirmar, isso é muito importante para a nossa compreensão, era espírita. Se dedicava no culto com os filhos, 10 filhos e 15 netos. Continuava trabalhando para ter uma vida melhor e também para com os seus, complementando a sua aposentadoria no serviço do táxi. E aí 3 pessoas aparecem, assim no destino dele, ele é degolado. Vamos para a comunicação. No dia 9 de julho de 1976... familiares foram visitar o Chico Xavier e receberam a seguinte comunicação. Diz ele, o senhor João: aqueles nossos estudos e comentários em torno da prece da reencarnação, que é o culto do Evangelho no lar, me auxiliaram nos momentos mais duros de atravessar. Penso que não deveria tocar no assunto, mas tenho consentimento para isso. Quer dizer, o doutor Bezerra, que dirigia as reuniões essas do Chico Xavier, autorizou ele a contar. Porque não desejo pensamento de mágoa contra ninguém. Aqueles 2 companheiros no carro não seriam os executores da lei divina? Interessante, né? Ah lá. Primeiro, ele falando para os filhos, 10 filhos, para aquele mundo de netos. Eles eram espíritas, frequentavam o culto do lar. Então a mensagem é: estou autorizado a dizer isso. Não quero mágoas, de forma nenhuma. Nada, ele não fala nem de raiva. Ele podia dizer: eu não quero ódio. Repare a palavra, eu não quero nem mágoa no coração. Temos que pensar que tudo está sob administração divina. E eles, inclusive aqueles bandidos que se apresentavam nesta forma, estavam sendo executores da lei. Não que a lei mandasse ele fazer aquilo, eles iam fazer. Mas acontece que o São João só iria passar por aquilo que ele tinha de passar. Continua a mensagem. Mas a dívida bate o devedor com o endereço exato. A lei me considerava indébito e graças a Deus que resgatei compromissos grandes. Olha lá, ó. A dívida busca o devedor no endereço exato. Não há erro. Não tem bala perdida. Não existe falha. Não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que o Pai não saiba. Está tudo matematicamente controlado. A dívida fora saldada. E agradeci, como agradeço agora, as provas por nossas bênçãos. Então ele está dizendo que o que ele passou, primeiro, foi uma bênção. Segundo, que a dívida foi salgada. Terceiro, saudada. E mais que isso, e que ele merecia até coisa pior. Eram coisas grandes, mas a generosidade
da lei de causa e efeito, nunca podemos esquecer a generosidade, ela sempre vem a aliviar. A misericórdia sempre trabalha de mãos dadas com a justiça. Não existe só o pilar rígido e frio da justiça, mas a da misericórdia. E quando você ainda tem o coração aquecido pela mensagem do Evangelho, fica mais fácil superar na hora do destino. Mas há um depoimento de uma das filhas dele, chamada Virgínia Yara Andrade. Ela deu esse depoimento, que se encontra no livro, que diz assim: a desencarnação do meu pai ocorreu antes das 24 horas do dia 17. E só no dia 19 é que o corpo foi achado, tendo sido enterrado no dia 20. Os irmãos autores do crime, aqui uma parada, ela era espírita. Olha como que ela fala dos que mataram o pai dela. Os irmãos autores do crime, irmãos. Aí você fala, mas isso é muito difícil. Mas quem disse que é fácil a evolução? Carregue cada dia a sua própria cruz, negue-se a si mesmo, não é fácil. O caminho é estreito, é íngreme, não é fácil. Mas continua, os irmãos autores do crime foram presos, mas o principal executor se acha inválido em sua casa, impossibilitado de ficar preso, pois no momento da prisão travou-se um tiroteio com a polícia, a fim de que se rendesse, e este foi atingido com uma bala na espinha. Certa vez eu estava fazendo esta palestra no interior do Rio de Janeiro, numa instituição espírita, e eu olhando para o auditório, e quando eu falo isso, que ele lutou com a polícia e que recebeu uma bala na espinha, uma pessoa do público fez assim, ótimo. Mas esse é um pensamento completamente distorcido da realidade aqui da mensagem. Eu não quero mágoa, são irmãos. Continua o texto. No dia do enterro, Vandercy, filha mais velha, foi até o hospital onde se encontrava o inválido e conversou com ele, perguntando o porquê de tudo isso. Não disse que era filho do São João Reis, mas disse que a família o perdoava. E aquele que ele havia matado era um espírito. Interessante, ela não se apresentou que ele era filha. Aliás, o homem ia ficar muito constrangido. Imagina diante daqueles aparelhos, aqueles fios, soro, e você chega, eu sou a filha do que você matou. Será que ele não ia ficar cheio de temor? Será que ele não achava que ia se arrancar os aparelhos, ou ia dar uma surra nele, alguma coisa? Não se apresentou. Nada de arrogância. Além do mais, ela deu uma informação que talvez não faça efeito para ele naquela hora. A família te perdoa. Uma terceira informação, que talvez ele nem saiba o que significa. Aquele que você executou é espírita. O que isso significa na alma daquela pessoa? Não sei. Mas ele ia ficar muitos e muitos anos entrevado. E ele teria muita oportunidade para pensar naquilo tudo. Mas precisava de referências, e ela vai dar essas referências. Olha lá. Feito isso, deu-lhe um exemplar do Evangelho segundo o Espírito de Allan Kardec. E pediu para que ele fizesse leituras e meditações sobre aquele livro. Bênção, né? Irmão, primeiro. Segundo, a família perdoa. Terceira, a informação de que a pessoa é espírita. Quarto, eu vou te dar uma oportunidade de você compreender o que é o espiritismo e ter também no seu coração a mesma bênção que o meu pai tinha no coração. Está aí, o Evangelho segundo o Espiritismo. A roda da vida. Aqui nós temos, né, que a primavera, o outono, o inverno, o verão é só alegria no seu coração, dizem os poetas. E aí nós temos o menino Maurício Xavier da Silveira. Ele desencarnou com 7 anos e pouco. Está também no livro Vitória. E como foi a desencarnação do menino Maurício? Os pais, no momento de melhor condição financeira, trocaram o carpete da casa. Ao trocar o carpete, colocaram a cola, ele ficou dormindo, quando ele acordou estava sem luz, resolveu acender uma vela, a cola era inflamável, tudo pegou fogo e assim o menino Maurício veio desencarnar com graves queimaduras. Mas ele tinha 7 anos, nós vimos em algumas
lições passadas, o caso do menino Diógenes, que com um corpo físico de 16 anos, ao desencarnar, adaptou o seu perispírito para 12 anos, porque assim era o seu comportamento mental. Esse tinha 7, mas nós não podemos contar a idade dele por maturidade espiritual. Ele vai dar uma comunicação e vai dizer assim, para a família, no dia 9 de agosto de 1980. A família parece a ampulheta funcionando. Ora está se ampliando em nosso lado espiritual, ora aumentando no plano físico. Regendo esse movimento está o tempo, desempenhando o encargo de ministro de Deus. Renascimento e desencarnação constituem 2 fases que assinalam a estrada da evolução. Desencarnar e encarnar. 2 fases de uma única estrada que é da evolução. Agora repare, a família é uma só. Ora está maior do lado de lá, ora está maior do lado de cá. Mas não importa, a família é uma só. Nós reencarnamos com os mesmos, aqueles que somos afins, com aqueles que nós estamos ligados, os mais próximos. Aliás, esses são os verdadeiros próximos, aqueles que nós temos que ter mais atenção e carinho para com eles, porque estão mais próximos por causa do resgate que temos que fazer para com todos eles. Continua o Chico falando então numa situação de desencarnação. E agora? A gente deve fazer luto? É luto ou a vida que deve predominar? A gente vê que com a desencarnação as pessoas colocam óculos escuros, choram muito, às vezes nos velórios há grito, há desespero, as pessoas ficam em casa sofrendo, tudo escuro, quase sempre se fecham, não veem uma televisão, não se distraem, ficam extremamente recolhidas, gritando em desespero. Olha a informação. Aqui nós temos um espírito que deu uma comunicação, mas eu por enquanto não quero dizer quem ele é. Mas o Espírito, está lá no livro Entre Duas Vidas, ele fala assim, façam música. Por que ele esquecer isso? Não guarde minhas pobres lembranças de moço. Distribuam tudo. Podemos chorar, mas chorar sem aflição. Ah lá, guardar a roupa. Guardar os livros do menino. Guardar os sapatos, os seus discos. Se você não vai ouvir, não vai utilizar, tem tanta gente que precisa, por que ele já não começa ali a aumentar o seu ciclo de fraternidade universal? Por que não comece a alargar a visão que você tem de parentela para a grande família universal? Agora, quem era esse moço? Esse moço que deu a comunicação, seu nome é Agnello Morato Júnior. Ele desencarnou de acidente automobilístico. Muito bem. E aí? Ah lá o seu nome, Agnello Morato Júnior. Ele é filho do doutor Agnello Morato, grande espírita, fundador em Franca de um dos jornais mais antigos do espiritismo, que é a Nova Era. Dentista, atencioso, caridoso. Volto a dizer, fundador da Nova Era, um dos jornais que mais vinculam a mensagem de Jesus e de Kardec, Brasil afora, até mundo afora. Por muitas e muitas e muitas décadas tivemos a oportunidade de estar com ele, pessoalmente ver a sua grandeza. Até hoje nós temos as famosas Semanas Espíritas em Franca, uma das localidades onde se tem uma das maiores divulgações do espiritismo no Brasil. Ali na Nova Era, naquela instituição abençoada, nós temos as famosas Semanas Espíritas da cidade de Franca. Agnello Morato, seu filho desencarnou, a sua esposa espírita, eles deixaram de ouvir música em casa, estavam guardando as coisas do menino, não distribuíam, estavam chorando com aflição. Dói muito a desencarnação do filho. Ninguém está dizendo que não dói, lá o próprio Espírito fala, chora, mas chora sem aflição. Fica olhando para o retrato, por que você foi? Por que você foi? O retrato é uma lembrança. O retrato é uma oportunidade de recordar para querer trabalhar mais, para viver momentos de alegria, para fazer o grande trampolim de sair da sua pequena parentela para se encontrar com o próximo. E assim a reencarnação nos dá essa oportunidade não só de conviver com aqueles que amamos, mas também a desencarnação dentro do mesmo pacote, na mesma estrada, em que se encarna
se desencarna, é no único caminho, nós aprendemos pela dor a recuperar uma nova visão, a tirar os olhos míopes para ver que há luz lá fora e que outros também precisam da nossa ajuda, também são filhos do mesmo Pai, são irmãos na jornada. Espírita deixar de música, espírita deixar de leitura, espírita chorar com aflição, chorar pode. Ficar com os olhos marejados d'água é possível, mas de pé, com firmeza, sabendo que agora, dentro do pacote do destino, nós estamos envolvidos com um único propósito: amar, perdoar e renunciar. Esse é o caminho da felicidade. Assim, no próximo programa nós vamos tratar do amor e da paz para fechar esse ciclo de estudos sobre Chico Xavier, o benfeitor Chico Xavier e o caminho para se conseguir a felicidade dada pela espiritualidade. Muita paz, até o próximo programa.